Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nós Podcast. E nós estamos aqui com o coração quente para falar algo que aquece mesmo o nosso coração, né? Eu estou aqui com a Paula. Olá! Com a Aninha. Olá! E eu sou Vanessa e eu te convido para mais um episódio cheio da presença de Deus. Amém! Vem com a gente! Bom, gente, nós vamos falar hoje de um assunto que traz alegria e fé para os nossos corações, né, meninas? Nós vamos falar de milagres. E automaticamente, quando nós falamos de milagres, nós falamos de testemunhos. Então, vem com a gente nessa jornada, comenta aqui os milagres que você já tem passado, o que Deus tem feito através da sua vida para glorificar o nome dele. Porque como a gente vai ver aqui nessa conversa, é tudo por ele, para ele. E nós estamos aqui só para testificar aquilo que ele tem feito sobre as nossas vidas. Amém. Né, meninas? E a gente quer ter um papo leve. E eu queria começar aqui, Aninha, como é para você viver milagres? O que é milagres para você? O que Deus tem se apresentado para você através desse sobrenatural? Então, na verdade, quando a gente pensa em milagre, automaticamente a gente pensa sobre algo que aos nossos olhos humanos é sobrenatural. Que nós não temos condição nem capacidade de vivenciar, senão pela bondade, pela generosidade de Deus, né? E nós já vivemos milagres. Acordar já é um grande milagre, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E nós vivemos milagres todos os dias, milagres que a gente vê, reconhece e milagres que sequer sabemos que está acontecendo. Mas quando a gente pensa em verdadeiramente milagre, nós já recebemos tantos milagres, mas tem um especial que é o milagre da salvação. Aquele milagre, né, que nos resgata da morte eterna para a vida eterna. Esse é o melhor milagre que a gente pode vivenciar. E o principal, o restante é plus, né? É gift, é bondade, misericórdia sendo renovada e sendo transbordada na nossa vida, né? E assim, coincidentemente, há uma semana atrás, você também assistiu um episódio que falava exatamente sobre esse milagre que é a salvação, que é a graça de Deus. Então, você não assistiu o último episódio? Vai lá, volta um episódio, porque somos nós três também, né? Então, vai lá, volta, assiste e se desfrute daquilo que o Senhor tem falado e ministrado nas nossas vidas, tá? E para ti, Paulinha, o que é que Deus tem falado contigo em relação a milagre? Você tem vivido milagres? O que significa milagre para você? Então, como a Ana falou também, né, eu vivo milagres todos os dias, né? Os livramentos, como a Ana falou, que a gente não sabe, uns sabemos, outros não sabemos. E eu creio assim, dentro da minha própria casa, né, que você falou que são testemunhos. Eu vivo milagres com a minha família. 2 filhas que eu ganhei de coração, que isso foi um milagre na minha família. E todas as outras coisas que o Senhor vem fazendo, né, para mim é extraordinário. Quando eu penso assim em milagre, eu penso muito naquela mulher do fluxo de sangue. De repente, você que está aí do outro lado não entende, né, não vai saber do que eu estou falando. Mas ele está na Bíblia, eu não lembro agora, vocês lembram o versículo? Que está na Bíblia sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela sofreu com isso durante 12 anos. E ela tocou na orla de Jesus e foi curada, só que ele nem diz curada, ele diz, a sua fé te salvou. Então isso é extraordinário, quando a fé dela já estava, quando ela não tinha mais saída, ela não tinha recurso, porque ela gastou tudo que ela tinha para tentar se curar. E durante esses 12 anos, ela não conseguiu isso. E a fé, ela ouviu falar no Senhor. E a fé dela era tão grande que ela só tocou. Que ela sabia que se ao menos ela encostasse na orla, né, na barra. Na barra do vestido, né, da vestimenta. E o incrível é que volta novamente pro episódio anterior, que vai falar sobre essa graça, né? Quando Jesus foi curar essa mulher, ele não falou, você vai ser curada, você foi curada, você foi salva.
o primeiro e principal milagre é a salvação. E depois disso é bônus, como a Aninha mesmo falou. E eu amo uma frase que grita muito dentro de toda a minha jornada como cristã, que é: testemunhos geram ambientes de milagre. E quantas vezes nós somos submetidas a situações que esgotam a nossa fé, esgotam a nossa capacidade de acreditar mesmo, de vivenciar algo, e para quem que a gente tem que recorrer? Finanças acabam, recursos se acabam, Saúde também. saúde acaba, e agora? É com quem, né? Os médicos dizem que não, o governo diz que não, o clima diz que não, e agora? Mas aonde a nossa fé está afirmada, né? Exato. Qual é o fundamento da nossa fé? Yes. Verdade. E é sobre isso. O milagre é exatamente sobre isso. É quando as forças se acabam, quando os recursos vão embora, quando o governo não dá conta, a atmosfera não dá conta, o sobrenatural, ele sobrevive a tudo isso. E é aí que acontece o milagre. Né? Assim como a mulher do fluxo de sangue, tem a abertura do Mar Vermelho, tem a cura do cego, tem aquele... Gente, são tantos milagres que no final... Multiplicação de pães e peixes. No final, o apóstolo João, ele fala que não era possível colocar em todos os livros os milagres que Jesus realizou. Tamanhos milagres, quantidades de milagres são incalculáveis, são imensuráveis. Sim, assim, vamos trazer para os dias atuais, né? Pessoas que sofrem de doenças terminais, que a medicina, né, diz que não tem mais cura. E a fé daquela pessoa é tão grande, ela tem uma fé tão grande no Senhor, que ela ora, ela clama por ele e o impossível acontece. E nem os médicos entendem o porquê. Deus usando as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Sim, né? E assim, quando a gente vai vendo, a gente só vai aumentando a nossa fé. Quando a gente vai vendo esses testemunhos, isso já aconteceu no meio de nós, com uma amiga, né? Então, assim, a gente vai vendo o quanto Deus é soberano. E é algo que a minha fé, ela vacilou. Porque após o falecimento da minha sogra, a gente vê versículos que vão falar, né? Tudo é possível que crê, que as nossas orações são atendidas. Só que a minha sogra orou. E eu comecei a me perguntar, será que ela não tinha fé suficiente para ser curada? E eu levei essa minha dúvida para o próprio Senhor. Falei, Senhor, se ela tinha fé, por que ela não foi curada? Se ela tinha fé e ela declarava isso, e nós, né, como igreja, como corpo de Cristo, também constituímos isso, gerando esse ambiente para que esse milagre acontecesse, por que não foi feito? Aí sabe o que é tão lindo, Paulo? Que independente do que o Senhor fizer, Ele é bom. Que independente se o milagre da cura vier, Ele continua sendo bom. E que existe, tem um texto em Eclesiastes que eu amo, que existe tempo para todas as coisas debaixo do propósito do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. E eu fui consolada nesse versículo. Ai, que lindo. Por quê? O Senhor já tinha feito o maior milagre na vida dela, que era o milagre da salvação. Ela, de fato, tinha sido alcançada por essa graça da salvação. Mas o milagre da cura não era aquele tempo, porque ela já tinha cumprido com o propósito dela. O Senhor já tinha determinado debaixo do céu o tempo de nascer e o tempo de morrer. Então, essa soberania de Deus, ela é maravilhosa. Porque muitas vezes a gente não vai vivenciar o milagre que nós queremos, mas a gente vai viver o milagre de viver debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. E isso é maravilhoso. Né? Que eu costumo dizer que, assim, aqui não é a minha casa. Nosso lar é no céu. O nosso lar é no céu. Peregrinas aqui. Sim, eu estou aqui para proclamar, falar da palavra do Senhor, para que todos venham a conhecer, para que todos venham a conhecer a verdadeira palavra, que é a nossa Bíblia, como eu falei, né? Que ali
ela realmente nos diz a verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu vivo o dia de cada vez aqui, mas crendo que a minha morada já está guardada. Aleluia. Amém. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, né, de que, como a Ana falou, muitas das vezes a gente pede as coisas ao Senhor, mas Ele sabe de todas as coisas e eu não. Ele sabe de todo o propósito. Então, basta eu crer. A gente vê, né, com os nossos pequenos olhos humanos, uma parte do tempo, mas o Senhor sabe o início, o meio e o fim, né? Sim. E dentro de tudo que está sendo falado aqui, do testemunho da Ana, né? Pode estar gerando milagre na sua vida também agora. Amém. Talvez você conheça alguém que está com um diagnóstico fechado, que está com os dias contados, e você está esperando o milagre da vida sobre essa pessoa. E o Senhor tem um propósito em cima de todas as coisas. E talvez o propósito do Senhor, por mais dolorido que seja, é trazer a glória para o nome dele. E o maior milagre já pode ter acontecido na vida desse seu ente, né? Na vida desse amigo, da amiga, de alguém que você conhece. Porém, nós não te estimulamos a desistir do milagre físico. Não é isso que a gente está falando. Exatamente, o que a gente está falando é totalmente contrário. É que além de um milagre físico, palpável, visível, existe o milagre sobrenatural do Senhor. Sim. E que, inclusive, ela viveu, tá, Vá? Por mais tempo do que o diagnóstico. Exatamente, o diagnóstico já previa um período pequeniníssimo de vida e que contrariou mesmo a medicina. E fora isso, eu lembro de logo quando nós descobrimos, né, a doença, eu lembro da gente pegar um versículo bíblico, toda vez que ela ia fazer quimioterapia, a gente iniciava a quimioterapia com versículos bíblicos e ela levava e ela pedia versículos bíblicos, não era de milagre, não era de fé, não era de superação. Sabe quais versículos bíblicos que ela pedia? De gratidão. Ai, esperança da porque ela sabia que essa graça já tinha, né, alcançado ela. Mas é importante, logo quando a gente descobriu o diagnóstico, ela tomou posse de uma palavra, que é Romanos 8:28, que vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Verdade. Nós não vivemos o milagre da cura física, mas nós vivemos o melhor milagre, que foi da cura espiritual, e a gente viu milagres na alma acontecendo. Ela estava firme, a gente vivenciou milagres com plano de saúde, milagres com tudo cooperando para o bem. Aleluia. Milagre em cima de milagre. Amém. E quando ela partiu dizendo: eu estou em paz. Eu demorei para encontrar a paz, mas eu encontrei. E é essa paz. A verdadeira. De saber que o Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele tem o melhor para nós. Mas como você disse, né, Vá? A gente é uma filha tão mimada que a gente quer mais do Senhor, mais do Senhor. Então, quando a gente está nesse ambiente de testemunhos, a gente sabe que Deus é tão bom, que Ele é um Pai tão maravilhoso. Verdade. Que Ele tem tanto para nos entregar, que a gente está faminta, a gente quer tudo que o Senhor tem pra gente, né? Então, cada vez mais a gente quer vivenciar isso, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E muitas vezes ela não casa com a nossa. Exatamente. Mas ela sempre vai ser melhor do que a nossa. Sim. E eu quero trazer um testemunho também de cura de um milagre físico que aconteceu comigo. Você acabou de falar de um milagre espiritual, da salvação, que não tem preço algum. Verdade. Né? Você que conhece a Cristo e você que ainda não experimentou dessa graça, você precisa urgentemente conhecer, ter o anseio. Verdade. E nós estamos aqui para isso, para te trazer essa atmosfera e te trazer para esse ambiente, para gerar milagres sobre a sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, eu vou até ler aqui, ó. A fé move montanhas. O testemunho movimenta a fé. E nós hoje queremos movimentar a sua fé. E lembrando, nós também temos um testemunho de fé inabalável. Volta aí alguns, eu quero falar capítulos, gente. Daqui a pouco a gente vai escrever um livro e a gente vai ter capítulo, agora episódio. Nós vamos ter capítulo, mas por enquanto é livro de novo. Gente, eu acho que é profético. Você vai escrever um livro. Recebo, Senhor, recebo. Todas nós vamos ter um livro, aí eu digo qual o capítulo, mas por enquanto é episódio. Você tem um livro com seu nome manual. Escrito, o livro da vida, verdade.
É verdade, o livro da vida. E eu quero movimentar a sua fé hoje, Amém. além da salvação, que é assim algo incalculável. E eu te convido a trazer também um testemunho pra gente. Traz um testemunho, Sim. coloca nos comentários aqui, por favor. Se você ainda não nos segue, esse é o primeiro vídeo que você está nos assistindo, compartilha, segue, começa a assistir os nossos conteúdos, traz a tua vivência pra gente, e essa é uma grande oportunidade de nós estarmos vivenciando esse seu testemunho juntamente com você. Então, ativa a nossa fé também, né? Vem Verdade, movimentar a nossa verdade. fé, assim como essa frase fala. A fé move montanhas, mas o testemunho movimenta a fé. Olha que lindo. Verdade. E minha filha, hoje, ela tem 12 anos de idade. Quando eu estava grávida dela, no 5º mês de gestação, toda grávida ela faz aquele exame morfológico, né? E nesse exame morfológico mostrava que ela só tinha um rim. E quando eu recebi o diagnóstico, eu falei para o meu esposo e a gente ficou ali arrasado. Mas na mesma hora que o médico falou que o diagnóstico dela era um rim único, eu olhei para ele e disse: doutor, o senhor vai dar o 2º rim para minha filha. E aquele homem, pelo conhecimento técnico que ele tinha, pelo científico, né? Ele disse: olha, minha filha, não bota isso na conta de Deus. Não tem nada a ver com Deus isso aqui. Tem adultos que vivem só com um rim. Então não tem problema da sua filha nascer só com um rim. Eu disse: eu repreendo. Uma linguagem bem crentez. Eu disse: Senhor, não aceito essa palavra. Eu repreendo mesmo, em nome de Jesus. E eu creio na cura da minha filha. Amém. Eu saí dali, falei para o meu esposo, nós decidimos ficar com aquilo pra gente, não comentei com ninguém, não compartilhei com ninguém. Vanessa, mas por que você não compartilhou para as pessoas estarem orando? Porque muitas vezes o milagre ele não vai depender da minha fé nem da sua, nem se Deus vai querer ou não, não. Mas na minha cabeça a gente precisava vivenciar aquilo dali, porque eu queria viver algo sobrenatural na presença de Deus e não queria que ninguém ao redor atrapalhasse aquilo dali. E quando a gente recebe um diagnóstico, a primeira coisa quando a gente vai dividir isso é o quê? Quando eu falo: fulana, a cara é qual? Ai, que pena. Não, tadinha. Tadinha. Pronto. A gente não queria essa fala e nem esse olhar de pena, porque não era assim que nós queríamos nos sentir. Nós queríamos crer no sobrenatural de Deus. Amém. E foi exatamente isso que aconteceu durante os outros 4 meses de gestação. Todos os meses eu ia fazer o ultrassom e minha filha tinha somente um rim. E quando foi a última consulta com a minha ginecologista, faltando 5 dias antes da Isadora nascer, a gente fez uma campanha de oração em casa, nós oramos ali 7 dias, a gente fez um culto devocional de gratidão ao Senhor, entregando ali o 2º rim da minha filha, a gente cria num milagre. E oramos no nosso ventre, meu cunhado, o Gutinho, a Ana, minha irmã, nós orávamos ali, e aí depois disso, quando a gente foi fazer a última consulta e eu falei para a médica, doutora, eu queria fazer o último ultrassom. Ela disse: Vanessa, impossível, o plano não vai aceitar, porque o parto já é terça-feira, hoje é sexta, era quinta, era sexta. Então, eu disse: doutora, eu quero ver o 2º rim da minha filha. Declarou. Eu declarei. E ela olhou assim para mim, espantada. Tá bom, Vanessa, vamos lá, eu vou te mandar um ultrassom de urgência, você vai lá no consultório e você vai tentar fazer. Tá bom. E aí, lembrando, eu fui num consultório, o doutor disse que eu tinha um diagnóstico. E depois disso eu não fui mais lá. Eu fui em outros. E todo mês eu ia em outros para ver se o diagnóstico mudava. E não mudava. Mas quando foi essa última, eu disse: eu vou naquele. Eu vou no primeiro que viu o diagnóstico primeiro. Porque eu quero que ele veja o milagre do Senhor acontecendo. E eu fui assim, bem certeira, eu vou lá. Fui lá, cheguei lá. O abençoado não estava. Infelizmente, ele não conseguiu vivenciar, mas quando uma médica viu todo o histórico dela, disse: ai, tudo bem, mãezinha, a Isadora só tem um rim, né? Eu disse: não, doutora, ela tem um histórico de rim único. Uau. A senhora acredita em milagre? Ela olhou assim para mim com espanto. Eu acredito. Depois a senhora vai ver o 2º rim da minha filha hoje. E foi exatamente isso que aconteceu. Uau. Quando ela mexeu no meu útero, e ela deu o zoom nos rins da minha filha, estavam os 2 rins intactos lá. E ela disse: mas tá aqui, ela tem os 2 rins.
glória a Deus, e é tudo por Ele, para Ele. E por muitas vezes, quando eu ia contar esse testemunho para algumas pessoas, eu ouvia como, por que aconteceu com você e não aconteceu comigo? Porque não é sobre mim. É sobre o que ele faz. E quando ele quer fazer, Deus podia não ter dado o segundo rim na minha filha. E estava tudo bem. Lógico que eu ia ficar abalada. Lógico que debaixo de um diagnóstico, humano, nós né? vamos nos abalar. Somos humanos. Exatamente. Mas naquele momento, eu sabia que o Senhor ia curar a minha... Era uma convicção tão grande que eu disse, eu não vou deixar que isso me abale, nenhum testemunho. Nada vai abalar ao meu redor. Eu estava pensando aqui, Vá, com relação à palavra, né? Olha como a palavra também, o que a gente declarava. Profetiza, Verdade. tem poder. Yes. Você declarou. Você poderia ter falado, tudo bem. Então, Eu aceito. a palavra, primeiro a sua fé e a do seu esposo, e a palavra que você lançou, isso fez com que o milagre acontecesse. É porque a própria palavra vai falar, né? Que a nossa boca pode sair tanto palavras de vida quanto palavras de morte, né? Sim. E o incrível é que nem a médica acreditava. Quando eu liguei para ela, doutora, eu recebi o diagnóstico que ela tem os 2 rins. Ela, tá, Vanessa, leva o resultado na terça-feira, no parto. E eu levei. Quando eu levei ela, Vanessa, a gente vai precisar, assim que ela nascer, fazer um outro exame, porque a gente precisa ver realmente se ela tá tudo bem. Aí eu disse, tá bom. E ela fez aquele exame que fica no... Como se fosse um PET scan, alguma tipo coisa assim. isso. Aí uma fizeram, ela disse assim, tomografia. realmente ela tem os 2 rins. Uau. E ela testificou também esse milagre. Então eu quero que a partir desse milagre, desse testemunho, você possa crer que independente do diagnóstico, o Senhor ainda cura. Amém. Né? Amém. Assim como ele curou o cego, assim como ele curou o leproso, assim como ele Multiplicou os curou pães, né? o coxo, assim como ele fez multiplicação, assim como teve a abertura do Mar Vermelho, assim como ressuscitou mortos. O Senhor, ele está aqui, atuando ainda hoje em milagres, prodígios e maravilhas. Você Amém. pode não acreditar e tá tudo bem, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, e hoje nós estamos aqui justamente para isso, para trazer esse movimento de fé sobre a sua vida. Eu declaro que Amém. aquilo que está morto, que aquilo que está parado, o Senhor pode sim ressuscitar Amém. e Amém. mover do Amém. lugar. Em nome de Amém. Jesus, né? Isso é maravilhoso. Deixa eu compartilhar. Já que eu compartilhei que o milagre, né, não aconteceu, eu vou compartilhar então que o milagre Compartilha. aconteceu. Aconteceu também, só que foi espiritual, agora o físico. Sim. Mas é interessante lembrar, né, que nós somos imigrantes aqui nos Estados Unidos. E quando a gente precisa de alguma intervenção médica aqui, é tudo muito potencializado. Primeiro, porque é uma outra cultura, é uma outra língua, né? A gente não tem muita facilidade com o inglês, por mais que a gente saiba e a gente se vira bem. Vamos combinar, meninas? Sim. A gente pode não falar totalmente. I don't know, I have to Mas a be. gente se vira. Mas quando a gente depara, por exemplo, com a necessidade de uma urgência médica, é muito difícil, porque são usados termos técnicos, né? E eu vivenciei uma situação com meu filho que ele é muito magrinho. A estrutura corporal dele, ele é comprido e magro. Então, ele é um espetinho, né? E eu vivenciei uma situação que, como ele tem uma caixa torácica, porque ele é estreitinho, o pulmão, ele fica muito comprimido dentro dessa caixa torácica, porque ele é todo grande, os órgãos dele são grandes, né? Mas a caixa torácica dele é estreitinha. E ele começou a fazer atividade física para conseguir fazer esse alargamento de ombro, tronco e tudo mais. E teve um dia que ele sentiu uma dor tão grande que ele estava incomodado. Ele falou assim, Giovana, você pode, né, que é a minha outra filha, você pode fazer uma massagem para tentar tirar essa dor que eu tô sentindo? E, gente, vocês não vão acreditar. Sabe, esse toque dela, ela perfurou o pulmão dele. Melhorou a situação. Olha pra você ver, é algo que não foi intencional, não. mas o pulmão, ele estava tão estreito que só o fato dela comprimir foi o suficiente para perfurar. Então ele começou a sentir dores, e teve um dia que ele falou, mãe, escuta o que tá acontecendo aqui dentro. E eu fui pra perto, pensa sabe a nascente de água? Fica assim, ó, não é igual esse barulho chato que tá aqui no fundo, não sei se vocês vão estão ouvir, ouvindo. de cortador de grama, mas é um barulho tipo de água fazendo assim, ó,
E era esse barulho que eu estava ouvindo E dentro era o sangue? do coração do Guilherme. Ah, Não, era o pulmão vazando ar. Uau. E aquilo foi me angustiando. Eu falei, Guilherme, vamos para o médico. Detalhe, meu marido não estava comigo. Ele estava no Brasil. E quando nós fomos para o médico, o que o médico falou? Ele falou, não, seu filho perfurou o pulmão e nós vamos precisar fazer uma cirurgia. Nós não sabemos se temos que colocar só um dreno ou fazer uma cirurgia de peito aberto. Aí eu falei, doutor, por favor, eu posso fazer isso depois que meu marido chegar? E aí tem essa questão, né, de responsabilidade médica, que é muito grave. Ele falou assim, você é um irresponsável, nós vamos operar agora, seu filho vai ser transferido de hospital. Então ele foi de ambulância para um outro hospital. Quando nós chegamos lá, aquele ambiente gelado, era tipo um pronto-socorro. O Guilherme, ele sentindo muita dor, ele falava assim, mãe, eu queria que meu pai estivesse aqui, eu queria que meu pai estivesse aqui. Só que o meu marido estava exatamente entrando no avião. Imagina a angústia do meu marido, do Vinícius, né, nessa hora. Porque ele estava entrando no avião e o Guilherme ali, sem saber o que ia fazer. E o Guilherme, ele só falou assim, mãe, eu vou orar para chegar antes, em casa, antes do meu marido, antes do meu pai. E eu falei, tá bom, filho, descansa, dorme, tirei minha jaqueta, tava muito frio, dei para ele, pronto. E aquele movimento todo, né, de hospital, de entra, sai enfermeiro. De repente o Guilherme começa, ele acorda e ele faz assim, ó. Mãe, eu tô respirando. Uau. Mãe, não tá doendo. Mãe, eu tô bem. Mãe, pede para repetir os exames. Mãe, eu tô conseguindo respirar, eu consigo até ir caminhando para casa. Mãe, pede para repetir os exames. Resumindo, gente, repetir os exames. Aleluia. Tinha estabilizado essa perfuração do pulmão. Nem fisioterapia pulmonar o Guilherme precisou fazer. Glória a Deus. Nenhuma intervenção. Resumindo, Aleluia. ele entrou no hospital, tomou um soro e saiu do hospital. E detalhe, ele chegou antes do pai em casa. Quando o Vinícius adentrou em casa, o Guilherme estava sorridente. Ai, que bênção. E ele falou assim, eu orei. E o Senhor ouviu o meu clamor. Ai, que lindo. Então, isso é muito maravilhoso. Sim. Porque a gente tem que... A nossa fé, ela tem que ser suficiente para acreditar, para crer que Ele ouve e que Ele responde. Uau. E o fato dele responder o nosso clamor é maravilhoso, porque isso nos traz segurança. É uma bendita garantia. Ele escuta e ele atende o nosso clamor. E você falando isso, tem uma frase que fala assim, quando você não consegue ver a mão de Deus, conte as histórias do que ele fez. Uau! Então, nossa, que lindo, verdade. Isso é lindo. Exatamente. Então, onde é que a gente ouve das histórias que Jesus fez? Nos testemunhos, né? Nos testemunhos da gente, principalmente na palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus. Né? Lá nós vamos ter inúmeros testemunhos de milagres que vão enfatizar a beleza da fé em nossas vidas. E é isso, né? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É verdade. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo para toda eternamente. Então, a fidelidade do Senhor nos coloca nesse lugar, dessa segurança, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que passou durante um tempo no Instagram de um bebê que tinha nascido morto. E a mãe pediu que ele fosse colocado dentro dos seios dela. E ali ela começou a louvar pro bebê. Uau! E passou um tempo. Ela estava com uma fé tão grande que passou um tempo, o bebê começou a chorar. Uau! Você lembra disso? Eu já assisti. Gente, se vocês puderem, assistam esse vídeo. Esse vídeo é lindo. Aquela mãe, mesmo num ato de desespero, porque vê o seu filho morto. Que foi gerado, que né? foi gerado com tanto amor esperado. A fé dela em Deus era tão grande que ela só louvou, ela cantou. E o bebê começou a chorar. Aleluia. Os médicos, os enfermeiros ficaram surpresos. Que lindo. Então, assim, milagres existem. Existiu,
existe e vai continuar existindo. Até porque existe um milagre maravilhoso que é a promessa da vida eterna, né? Sim. Tem uma frase que eu queria ler aqui para vocês de Martin Lloyd-Jones que fala assim: a fé nunca está sozinha. Ela sempre olha para trás, para os feitos de Deus, para o que Deus já realizou. Ela olha para o presente, para a fidelidade de Deus e para o futuro, que são as promessas. E nós temos uma promessa maravilhosa, né, Paulo? De vida eterna. De vida eterna. E a gente para ver todas essas coisas que vão acontecendo, porque assim, na Bíblia diz que por mais que você tenha a fé do tamanho do grão da mostarda, Deus mesmo assim está ali. E ela é suficiente para movimentar montanhas, né? Olha isso, você gente. E quando se fala sobre essa fé do tamanho de um grão de mostarda, não está se tratando do grão em si. Está se tratando do que ela faz depois que ela é plantada. Vocês já viram uma árvore de mostarda? É linda. Gigante. É enorme. Então, se nós tivermos algo pequenininho, Deus faz grandão. Né? Ai, gente, isso é tão maravilhoso, né? E é lindo porque para uma árvore ser sustentada, ela precisa de raízes, né? Sim. E esse fundamento é onde nós temos colocado a nossa fé. Porque muitas vezes a gente vai vivenciar milagres e a gente vai dar crédito para outras coisas. Exatamente. Eu vou dar crédito para o médico, eu vou dar crédito para aquela pessoa, eu vou dar crédito para a circunstância. Só que Deus não divide a glória dele para ninguém. O Senhor tem ciúme de nós, né? Ele não quer que a gente adore outra pessoa ou outros deuses, senão Ele. Então, isso significa que muitas vezes Ele vai deixar o negócio chegar no estreito, só para mostrar que quem opera o milagre é Ele, porque Ele quer ser digno de honra, glória e louvor. E só deixando algo aqui, assim, nós acreditamos nos profissionais, só para a gente pontuar. Certeza. Nós acreditamos nos profissionais porque eles têm a sabedoria e cremos que essa sabedoria foi o Senhor que deu. Mas nenhum homem pode fazer o impossível. Quem faz o impossível é o Senhor. Nós podemos fazer o que é possível, que cabe a nós ser feito. Mas o impossível não. O impossível vem do céu. Amém. E o que nós queremos aqui trazer é para que essa movimentação dessa fé, ela seja ativada em você mesmo. Turbinada. Né? Turbinada, alicerçada no que o Senhor tem feito. Então, se você não consegue ver nada palpável, comece a ler e estudar sobre Jesus. Né? Começa a ler e estudar sobre Jesus. Então, corta ali para a câmera 1, moço. E eu quero hoje te falar algo que é muito importante, né? A Bíblia fala que Jesus, ele fez inúmeros milagres. E como a Aninha falou aqui, se todos eles fossem citados na Bíblia, não caberiam em todos os livros de nenhuma biblioteca do mundo. Então, hoje eu quero te falar que a Bíblia fala que quando Jesus ascendeu aos céus, depois da sua ressurreição, ele nos deixou com algo precioso, que foi a autoridade. Então, e ele disse: ora pelos enfermos e eles serão curados. Então, é do interesse do próprio Deus que esses milagres aconteçam. E eu quero te dizer que, independente do diagnóstico, independente da circunstância, independente do que você esteja passando, o Senhor cura ainda hoje. E nós não queremos finalizar esse episódio, né, sem antes declarar cura sobre a sua vida, cura sobre o seu ente querido. Nós vamos orar aqui com a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, declarando cura para você e para quem estiver ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero pedir para você que está aí do outro lado comentar,
dar um like, ativar o sininho que vai estar em algum lugar aqui no cantinho, para vocês não perderem nenhum episódio. Se você chegou aqui agora, vai lá no nosso primeiro episódio que nós vamos nos apresentar lá. Então, deixe o seu like e envie esse vídeo para as pessoas que você acha que vai gostar de ouvir. Vamos lá, gente. E para finalizar, Vá, só quando você, né, já está declarando vida sobre essas pessoas, né, gerando esse ambiente de milagres através desses testemunhos todos que a gente compartilhou, e nós temos muito mais testemunhos, né? Sim. Assim como não caberiam em livros os milagres que Jesus realizou aqui nessa vida tão temporária dele, né? Vamos dizer, foram 3 anos só de ministério e não cabe em todos os livros, imagina. Nós também não teríamos livro suficiente para contar a bondade e a misericórdia do Senhor com as nossas vidas, né? Porque Ele tem sido tão bom, tem sido tão fiel. E quando você declarou cura sobre as pessoas e sobre os entes queridos, eu queria só adentrar que é cura física, que é cura emocional e cura espiritual, porque nós somos ser integral, né? Então é importante, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Então é uma cura completa. Olha, gente, foi muito bom estar com vocês aqui e até o próximo episódio do nosso podcast! Uhul!